Olá, saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Helene, eu sou contadora, consultora tributária e atuo na área de tributos federais, mais especificamente em relação à reforma tributária do consumo e da renda. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a majoração da base presumida do lucro presumido, trazido pela Lei Complementar 224 de 2025. Essa lei complementar, ela reduziu, né, ela impactou aí vários benefícios e incentivos fiscais e incluiu o lucro presumido como incentivo fiscal, majorando em 10% a base presumida, né, a alíquota que determina a base presumida para a receita bruta superior a 5 milhões no ano calendário. No entanto, não basta aplicarmos 10% sobre o que exceder, porque este limite ele tem que ser calculado proporcional. Então, já no primeiro trimestre, que vence agora, né, em abril, em relação ao imposto de renda, pode ser devido a este adicional, dependendo da situação. E é o que nós vamos falar hoje. Então, eu vou trazer para vocês as 3 hipóteses, então, que nós temos de ajuste no resultado, que o ajuste ele é feito no quarto trimestre. A gente calcula durante o ano, conforme o limite trimestral, mas no final a gente ajusta pelo limite anual. Então, ele vai funcionar como se fosse uma antecipação. Sem entrar no mérito aqui de que o lucro presumido não deveria ser considerado um benefício fiscal, né? Já temos algumas decisões, algumas discussões judiciais neste âmbito. O fato é que a lei complementar já está em vigor e eu tenho que fazer a apuração e o cálculo. E este é o objetivo, é nós falarmos da questão prática, de como se operacionaliza este cálculo, que aparentemente era para ser fácil, né? Porque pela instrução normativa da redação inicial da 2305, ele falava em apuração acima, né, dos 5 milhões, mas depois houve uma retificação da instrução normativa pela 2306 e trouxe uma interpretação diferente do que tinha trazido na primeira. E podemos ter situações em que as empresas, mesmo com limite anual inferior a 5 milhões, tenham que fazer o recolhimento. Essa lei complementar, ela trouxe várias reduções de incentivos, impactando PIS, COFINS, a contribuição social, o IPI, créditos presumidos, a contribuição patronal previdenciária, especialmente aqui falando do produtor rural, que recolhe sobre a receita bruta. Inclusive, hoje, 12 de fevereiro de 2026, a Receita Federal atualizou as suas perguntas e respostas, incluindo mais 5 perguntas, e trouxe uma delas falando sobre a contribuição patronal previdenciária do produtor rural, que é calculada, que ela é optativa e calculada sobre a receita, e também trouxe mais uma questão relacionada a associações civis, aos sindicatos patronais, né? Então, é importante dar uma lida nessas soluções de consulta, que são complementos aí das interpretações da Receita Federal. Eu vou compartilhar esse material com vocês, que vai ficar disponível depois para que vocês façam, que possam baixá-lo, utilizá-lo, enfim, para fins de demonstração, até com o cliente de vocês, para fim de fazer os cálculos aí e demonstrar o quanto vai impactar esta alteração que nós temos aí prevista já para o primeiro trimestre em relação ao imposto de renda e para o segundo para a contribuição social. E por que a gente tem esse descompasso? Que para a contribuição social, além do princípio da anterioridade, a gente tem o princípio né, dos 90 dias, né, a nonagesimal aí, que tem que ser considerado. Então, por isso, para PIS, COFINS e contribuição social, a partir de abril. Então, são critérios de aplicação diferentes. Falando assim de uma forma bem simples, né? Tentando trazer isso para a questão prática mesmo. Né? O nosso objetivo aqui não é discutir a lei, não é discutir como isso está sendo conduzido, e sim como eu posso fazer o cálculo e conferir depois com o meu sistema que vai fazer a apuração. Vamos lá, então, vou compartilhar o material com vocês. A proposta, então, é o novo cálculo do lucro presumido, considerando a Lei Complementar 224 de 2025. A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido terá um acréscimo, então, em 10%
nos percentuais de presunção do IRPJ e da contribuição social. Eu coloquei para vocês aqui as alíquotas básicas que nós temos, considerando os artigos 15 e 20 da Lei 9.249 de 95, que traz, então, os percentuais de presunção para o cálculo do lucro presumido e da contribuição social. Então, o que nós temos de majoração aqui é na alíquota que vai determinar a base presumida, ou seja, o percentual aí de presunção. Claro que vai afetar, obviamente, no valor a ser recolhido, mas as alíquotas de 15%, de 9%, isso nós não temos alteração. Claro que o efeito da majoração da base repercute lá no valor a ser recolhido. Então, aqui 1,6%, né, que são combustíveis, 8% comércio, indústria, transporte de cargas também 8%, 16% transporte de pessoas, 32% serviços, locações, 38,4% empresas simples de crédito, que são os percentuais, então, que vão ser majorados em 10%. E a contribuição social, 12%, 32% e 38,4%. Claro que esta majoração, ela vai se aplicar apenas sobre o que exceder ao limite. Mas qual é este limite? Bom, o acréscimo, então, ele somente se aplica aos percentuais de presunção que vão incidir sobre a parcela da receita bruta, demais receitas não entram aqui, sobre a receita bruta que exceder o valor de 5 milhões no respectivo ano calendário. A questão é que 5 milhões no ano calendário, porém, este limite anual, ele é aplicado, ele é distribuído proporcionalmente a cada trimestre. Então, a gente tem os trimestres aí com limite de 1.250.000 e se aplicando a partir do primeiro trimestre já para o imposto de renda e a partir do segundo trimestre para a contribuição social. E o acréscimo, então, também ele vai ser aplicado proporcionalmente às receitas auferidas em cada atividade. Isso quer dizer o quê? Que se você tem receita de serviços, que é 32%, ou de comércio, que é 8%, na mesma empresa, você vai ter que fazer a proporção também, obviamente, em relação ao que exceder o limite. E aí nós vamos ver como é que se faz esse cálculo dessa proporção quando se tem mais de uma atividade na mesma pessoa jurídica. O limite proporcional, então, corresponde a 1.250.000 no trimestre e deve ser verificado considerando sempre a receita bruta do respectivo trimestre. No trimestre que a receita bruta for superior a esse valor, deverá ser aplicado o respectivo percentual de presunção do imposto de renda e da contribuição social, acrescido em 10% sobre o que exceder o limite. Então, se o meu limite é 1.250.000, eu tenho 1.300.000, a majoração vai se dar apenas sobre 50.000. No trimestre em que a receita for inferior ao limite proporcional, a diferença poderá ser considerada para fins de apuração no limite aplicável nos trimestres subsequentes. Isso significa o quê? Que se eu tenho em um trimestre uma receita bruta de 1 milhão, quanto que falta para eu atingir o limite? 250.000. Isso quer dizer que no trimestre seguinte eu vou ter um adicional de limite de 250.000. Ou seja, o que não é aproveitado em um pode ser somado ao limite do trimestre seguinte. Isso no primeiro, segundo, né? No segundo, do segundo para o terceiro, né? Porque aí no quarto a gente tem a regra final aí que vai fazer o ajuste anual. Então eu tenho como transferir esta sobra, vamos dizer assim, do excedente que eu não utilizei. No último trimestre do ano calendário, ou seja, no quarto trimestre, a pessoa jurídica ela vai verificar o limite anual, se ela ultrapassou ou não. E a partir daí, nós temos 3 regras ou 3 hipóteses distintas, que são os nossos exemplos para fins de aplicação. Então, como vai ser tratado quando acontece na situação 1, 2 ou 3. Essas situações, elas estão previstas no parágrafo 5º do artigo 15 da Lei da Instrução Normativa 2305 de 2025, tá? Que nós vamos ver cada um deles de forma separada considerando os exemplos. A pessoa jurídica com atividades diversificadas e sujeita a mais de um percentual de presunção vai observar a
proporção. Isso quer dizer que se eu tenho um limite de 1.250.000, este limite é para o total das atividades. E aí, se eu tenho serviço de comércio, eu tenho que ver o quanto cada uma vai representar em relação à receita bruta total, que será o mesmo percentual que eu vou aplicar em relação a esse limite de 1.250.000. No caso de início ou encerramento de atividades no curso do ano calendário, o limite anual deverá ser calculado proporcionalmente, considerando o número de trimestres efetivamente em atividade. Vejam aqui que ele fala trimestres, ele não fala meses. Isso quer dizer que se você constituir o CNPJ em setembro, por exemplo, você já tem o terceiro trimestre considerando no seu limite. Tá? É diferente, por exemplo, quando a gente vai calcular o adicional, que o limite é 20.000 por mês, se eu tenho um lucro presumido e eu não tenho os 3 meses, eu considero o limite proporcional ao número de meses. Aqui ele não fala, ele fala proporcional ao número de trimestres, certo? Vamos à primeira regra, ou a primeira hipótese, né, que eu falei para vocês que está lá no parágrafo 5º do artigo 15 da instrução normativa. Na primeira hipótese, a receita acumulada é inferior ao limite anual. Então, veja, se nós só considerássemos o limite anual, esta pessoa jurídica aqui não teria recolhido nenhum valor majorado. Mas como ele é proporcional, e aí em alguns dos trimestres do ano ele pode ter tido este excesso em relação àquele trimestre que foi calculado. E aí como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou ajustar isso? Isso vai ser no final, no quarto trimestre. Não vai incidir o acréscimo em 10% de presunção no último trimestre. Não teria sentido, né? Por quê? Porque eu já vi, quando eu estou no quarto trimestre, eu já tenho a informação de que o valor final ficou inferior a 5 milhões. A pessoa jurídica poderá, então, recalcular o IRPJ e a contribuição, e é interessante esse termo, né? Poderá, ele não diz deverá, poderá. Ou seja, se quiser deixar assim e não fizer cálculo nenhum, está tudo bem também, né? Mas não é esse o objetivo é recalcular, obviamente, para você poder utilizar esse valor. Então, vai recalcular o imposto de renda e a contribuição sem os acréscimos. Então, aquele trimestre que você calculou com acréscimos, você recalcula sem, e a diferença que você vai apurar em relação ao que você recalculou e ao que você já pagou, então você deduz do IRPJ e da contribuição social devidos no último trimestre do ano calendário. Mas vamos ver isso em um exemplo, como é que fica. Receita do comércio, 1.400.000 no primeiro trimestre. O limite do trimestre é quanto? 1.250.000. Eu tenho excedente? Tenho. Quanto? 150.000. Então, a minha receita bruta com alíquota de 8%, 1.250.000. A receita que vai ser, a receita bruta que vai estar sujeita a 8,8 é o excesso, que é os 150.000. Calculo a base presumida de 8, a de 8,8, somo as duas, aplico 15% e verifico o quanto eu tenho de adicional. O cálculo do adicional não muda, ou seja, se a base presumida, que no nosso caso aqui é 113.000, ela é superior a 60.000, então 60.000 é o meu limite, excluo 60.000 e apuro e calculo 10% de adicional. Esse cálculo aqui de adicional e de 15% não muda nada. O que muda, de fato, é o cálculo até eu chegar na base presumida. Ou seja, é a determinação da base presumida. Quando eu vou para o segundo trimestre, no meu exemplo aqui, eu tenho uma receita de 1 milhão. Qual é o meu limite? 1.250.000. Vejam, aqui eu tenho uma situação de sobra. Sobrou o limite aqui. Sobrou quanto? 250.000. Quer dizer que eu faço o quê? Que eu posso utilizar no trimestre seguinte este saldo de adicional que eu não utilizei. E aí, neste caso aqui, eu tenho uma apuração normal, tá? Sem majoração nenhuma, calculo 8%, e eu levo este saldo do excesso para, do limite, né, que eu não utilizei, para o terceiro trimestre. Uma receita de 1.300.000, o limite do trimestre normal é 1.250.000, mas eu tenho um saldo, né, por isso que eu coloquei aqui o limite ajustado, mas aí vocês podem determinar, fazer a planilha, o cálculo, enfim, conforme
vocês entenderem as denominações, mas aqui é para fins de entender que o limite é 1.250.000, mas se eu considerar este adicional do trimestre anterior, eu tenho um limite de 1.500.000. E a minha receita foi 1.300.000, isso quer dizer o quê? Que eu não tenho majoração nenhuma. Então, eu não posso simplesmente olhar isso aqui e dizer, não, ele vai ter adicional no primeiro, no terceiro e no quarto. Não, não é isso que eu vou fazer. Eu tenho que fazer trimestre a trimestre. E aí, chegou no quarto trimestre, o que vai acontecer? Eu, antes de calcular o quarto trimestre, eu tenho que olhar o quanto ele tem de receita anual. Quanto que ele tem de receita anual? 4.980.000. Isso quer dizer o quê? Que ele ficou abaixo do limite. Então, aquele valor que ele recolheu a mais aqui no primeiro trimestre, considerando esse limite aqui, ele vai poder recalcular e deduzir no quarto trimestre. E mais, o quarto trimestre eu calculo sem a majoração de 10%. Então, mesmo que ele tenha tido uma receita de 1.280.000, porque ele não atingiu o limite aqui, eu vou considerar a alíquota normal de 8%. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que refazer o cálculo do primeiro trimestre. Se eu tivesse mais um trimestre que tivesse calculado adicional, eu também teria que refazer. Refazer do primeiro, porque foi apenas no primeiro que nós pagamos a majoração em 10%. Então, o quarto trimestre, o cálculo é sem majoração, normal. Eu recalculo o primeiro trimestre sem o acréscimo de 10%, como se não existisse, e eu deduzo do valor apurado no quarto trimestre esta diferença. Então, eu pego 1.400.000, todo ele é 8% a presunção, então não existe mais a majoração de 10%. Calculo 15% e o adicional normal de 10% sobre o que ultrapassa 60.000 e eu tenho a diferença. Então, o valor calculado deu 22.000, eu já paguei 22.300 e eu tenho uma diferença que eu posso deduzir no quarto trimestre de R$300. Nós tínhamos apurado 19.600 com a redução daquilo que eu paguei a mais no primeiro trimestre, eu recolho a menor, ou seja, eu posso compensar, ajustar, é tipo um lalura aqui para o lucro presumido, que o lucro real, por exemplo, anual, ele vai recolhendo e no final do ano ele faz o ajuste para ver se tem diferença, se tem a restituir, enfim, aqui é um laluro para o lucro presumido, vamos dizer assim, que eu vou fazendo durante o ano o cálculo, mas efetivamente o valor devido vai ser lá no final. Se tiver sobrado um valor, digamos que no último trimestre não tenha valor a recolher, o que eu faria com esses R$300? Eu iria, então, solicitar restituição ou compensação. E começa a atualização pela Selic no mês subsequente, a partir do mês subsequente ao último trimestre. Então, vai ter a Selic janeiro é 1%, Selic de fevereiro, aí na sequência para fins de atualização. Ou seja, você recolheu lá no primeiro trimestre e vai poder utilizar apenas no quarto e se sobrar saldo, aí você pode pedir restituição ou compensação. Tá? Então, este é o caso em que durante o ano teve algum trimestre que ultrapassou, mas no acumulado do ano ficou abaixo do limite. Segunda hipótese, ou segunda regra que a gente tem para o ajuste, está previsto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 15 da IN, né? Então, ele diz o seguinte: na hipótese de a receita bruta acumulada no ano calendário ser superior ao limite anual, então, vejam, eu já tenho uma receita acumulada aqui superior a 5.000. A parcela excedente correspondente, ela é inferior ao somatório das parcelas excedentes nos trimestres anteriores. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você superou o limite de 5 milhões, mas esta parcela que superou o limite de 5 milhões lá no acumulado do ano, ela é inferior
as parcelas excedentes que você recolheu durante o ano. Ou seja, você vinha recolhendo os adicionais, ali, os excedentes, vamos dizer assim, né, sobre o que excedeu, e aí eu tenho um valor X de excedente durante o ano, só que no final do ano acumulado esse excedente é menor. Isso quer dizer que você recolheu a maior do que efetivamente vai ter lá no ajuste final. E aí, o que ele diz que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, ele diz que não vai incidir 10% no último trimestre. Então, claro, eu já recolhi mais até, né? Eu recolhi mais do que o que ultrapassou o limite. E a pessoa jurídica ela vai recalcular o imposto de renda e a contribuição nos trimestres em que tiver acréscimo aplicado. Só que daí ela vai fazer o seguinte: ela vai apurar a razão entre a parcela excedente de cada trimestre e o limite proporcional que foi excedido, certo? Ou seja, eu vou somar tudo que foi excedido em cada trimestre, digamos que no primeiro, no segundo e no terceiro. O primeiro trimestre excedeu 200 mil, o segundo 100 e o terceiro 100. Quanto é que eu tenho total aqui de excedido? 400 mil. Quanto o primeiro trimestre representa desses 400 mil? 50%. E aí ele diz o quê? Que eu tenho, então, que calcular o produto entre a razão, esta razão que eu encontrei aqui de 50%, e a parcela acumulada no ano calendário. Então, digamos que o acumulado no ano calendário foi só de 100 mil. Então, meu faturamento total no ano foi 5.100. Só que durante o ano eu já paguei sobre 400 mil. Eu vou recalcular, mas para recalcular eu preciso verificar o quanto o excedente de cada trimestre representa em relação ao excedente total. No nosso exemplo aqui, os 50%, e aí eu vou pegar o que excedeu ao limite anual e aplico 50%, e eu recalculo tudo. E o que sobra, se sobrar, eu vou deduzir, né? Ou seja, vai sobrar, porque eu recolhi a maior, né? Considerando que durante o ano o meu excedente superou ao excedente no final, acumulado, e eu vou deduzir do quarto trimestre. Mas vamos ver como funciona isso em um exemplo. No primeiro trimestre, eu tenho 1.800.000, eu ultrapassei 550 mil. Então, o meu excedente no mês, 550 mil. No ano, já vamos chegar lá. Então, primeiro trimestre, calculei o excedente. O segundo trimestre, também tem um excedente. De quanto? De 50 mil. Então, no primeiro, 550, no segundo, 50, no terceiro eu não tenho nenhum adicional, porque eu fiquei abaixo do limite. E no quarto trimestre, eu tenho 1.280.000. Primeira coisa que a gente já sabe, que no quarto trimestre a gente não calcula majoração em 10% nesse caso. Por quê? Porque no ano deu 5.180.000. Apenas 180 mil é que ultrapassou o limite. E quanto que eu recolhi durante o ano? Eu recolhi sobre 600 mil. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que verificar destes 600 mil, o quanto 550 representa, o quanto 50 representa, e este percentual eu vou aplicar sobre o que realmente excedeu, que é os 150 mil. Então, o meu limite muda, né, o meu excesso, vamos dizer assim, muda por conta dos 180 mil, por conta deste ajuste anual. Tá? Então, como é que eu faço? Qual é o procedimento para resolver essa questão da segunda hipótese? O quarto trimestre, cálculo sem majoração. A gente já definiu isso. O excesso anual foi de 180 mil, que é inferior ao excesso nos trimestres já recolhidos, trimestres anteriores, que foi de quanto? 600 mil. Então, eu preciso calcular a razão entre a parcela excedente de cada trimestre e o somatório dos trimestres. Qual é o somatório dos trimestres que ultrapassou? 600 mil. Quanto ultrapassou no primeiro? 550.
eu divido 550 por 600. Isso significa encontrar a razão. Razão é uma divisão. Então, 550 dividido por 600 mil, eu tenho 91,67% do percentual total que foi ultrapassado no ano, nos trimestres, e 0,8% ou 8% em relação ao segundo trimestre. Eu vou considerar o quê? Como é que eu vou calcular o produto entre esta razão e a parcela da receita bruta acumulada? Qual foi a receita bruta acumulada, o excesso da receita bruta acumulada? 180 mil. Então, se eu tenho aqui 180 mil de excesso, tá? Da receita bruta acumulada, foi de 180 mil, então eu vou pegar 91,67% e vou considerar o novo limite. Então, 180 mil vezes 91% e 180 mil vezes 8%. Então, destes 180 mil, que é o meu total, eu tenho 165 mil de excesso para o primeiro trimestre e de 14.994 para o segundo. Vejam, eu tinha calculado 550, então eu vou recalcular. Eu tinha calculado 50, agora é 14.994. Vou ter que recalcular. E esta diferença que eu vou utilizar para deduzir do quarto trimestre. Então, vejamos aqui. Como nós só temos o primeiro e o segundo que excedeu, então a gente vai calcular só do primeiro e do segundo. Receita de comércio, 1 milhão. O excedente, o novo excedente, 165.006. A receita que fica sujeita a 8%, 1.634.000. Vejam, antes nós calculamos a receita 1.250.000, porque era o limite. Mas considerando o acumulado no ano, o nosso limite, o que a gente ultrapassou o limite é menor, foi só 180 mil. E aí eu aplico 8,8 sobre os 165 mil e tenho o cálculo da base presumida de 8,8, calculo 15%, e caso, como aqui eu tenho um total de base presumida de 145 mil, eu vou ter aqui um adicional de imposto de renda acima de 60 mil, que é o que é hoje, isso não muda, né? Eu já falei para vocês. Eu calculei, deu 30.330, eu recolhi 31.100, então eu tenho 770 para usar quando? Para deduzir do IRPJ do quarto trimestre. Tá? A mesma coisa em relação à contribuição social, a mesma coisa em relação a um serviço que é 32%, só majora em 10% e aí segue o processo. No segundo trimestre, 1.300.000, o excedente foi 14.994, eu tenho uma receita sujeita a 8% de 1.285.000 e uma receita acima, que aplica 8,8, de 14.994. Faço o cálculo da presunção majorada, da presunção normal, né? Refaço ele, em verdade. Eu tinha, o meu devido ficou em 20.029, eu tinha pago 20.100, sobrou um saldo, e este saldo ele vai ser deduzido do imposto de renda referente ao quarto trimestre. Ou seja, eu faço um ajuste em relação aos valores devidos lá no quarto trimestre. E aí também, da mesma forma, se o valor já recolhido durante o ano for superior ao quarto trimestre, aí eu vou ter uma questão de restituição ou compensação após o encerramento do trimestre. Então, vejam, ele é um cálculo bem complexo de se fazer, porque eu vou olhar para trás e vou aplicar. Porque, vejam, se eu não faço esse ajuste, o que ia acontecer? Eu paguei sobre um excesso que no final não existiu. Eu paguei sobre 600 e o meu excesso foi 180 mil. E a legislação diz que a partir de 5 milhões vai pagar sobre o excesso no ano, né? Ou seja, no último trimestre, no quarto trimestre. E aí ele permite este ajuste.
tá? E a terceira regra, ou terceira hipótese de ajuste no quarto trimestre, também prevista lá no artigo 15, parágrafo 5º. Na hipótese de a receita acumulada do ano ser superior ao limite anual, então eu já sei que ultrapassou 5 milhões, e a parcela excedente for superior ao somatório das parcelas excedentes nos trimestres anteriores. Ou seja, é o contrário do que nós vimos na hipótese 2. Aqui, durante o ano, eu fui recolhendo um valor, e aí, no final, é que... Então, se nós pegássemos o mesmo exemplo, durante o ano eu teria acumulado 180 mil, e no final era 5 milhões e 600, entende? Então, eu tinha... o que eu tenho que fazer aqui? No quarto trimestre que eu vou recolher a diferença entre 600 e 180, trazendo o mesmo exemplo. Claro que eu tenho um outro exemplo aqui para vocês na sequência, mas em tese é isso. Você vai recolher a diferença que falta para atingir o limite em relação ao que fechou no acumulado, em relação ao que você já pagou sobre o excesso. E esse ajuste todo você vai fazer no quarto trimestre. Tá? Então, o ajuste é o quarto trimestre. E como é que fica essa situação aqui? Nessa situação aqui, eu não tenho recálculo. Por que eu não tenho recálculo? Por quê? Porque os trimestres que passaram, eles recolheram conforme os seus excedentes trimestrais. E quando chegou no quarto trimestre, eu vejo que tem mais... não foi completado, ou seja, não está completo o recolhimento sobre o que excedeu. Então, vejam, no primeiro trimestre eu recolhi, excedeu 550, o segundo 50, e no quarto trimestre o meu valor foi 1.800.000. Se eu olhar 1.800.000, eu vou dizer, não, mas ele teria que pagar sobre 1.250.000, mas não é esse cálculo que eu faço. Eu olho qual é o limite anual. O limite anual, 5 milhões. Qual é o faturamento dele? Qual é a receita bruta no ano? 5.700.000. Quanto que eu paguei durante o ano de excesso? 550 mais 50, totalizando 600. Então, eu tenho uma situação em que a receita anual acumulada é de 5.700.000, que a receita excedente, ela é superior ao que eu já recolhi durante o ano. E aí, neste caso, o que a legislação manda fazer? Que eu, no quarto trimestre, eu recolha a diferença para fechar o excedente. Então, de 1.800.000 aqui, de 1.800.000, eu vou majorar apenas 100.000, que é o que falta, porque eu já, né, nesse caso aqui, eu não preciso ir lá para trás e refazer, eu ajusto aqui, e neste aqui eu calculo 100.000 reais. Então, só no quarto trimestre, só sobre 100.000 é que vai ser aplicada a majoração. Não recalculo os trimestres anteriores, não vai ter sobra aqui para deduzir. E o quarto trimestre, eu vou aplicar a majoração sobre o que falta para fechar a parcela excedente. Tá? Então, essas são as 3 hipóteses que nós temos de ajustes que devem ser feitos no final do ano. E aí você pode me perguntar assim, mas e se todo trimestre ocorreu o pagamento e tal? Aí eu tenho que verificar a situação, mas em tese, se todo trimestre você tem uma receita padrão, você não vai ter essas diferenças que eu tenho aqui no ajuste anual, que você já vem recolhendo o excesso, no final vai acabar fechando. Mas se eu tenho situações sazonais, de diferenças de valores por trimestre, eu posso incorrer sim em uma dessas situações. E aí eu tenho que ajustar no quarto trimestre. Esse é o fato, tá? Então, esta é a fórmula que eu vou ter que usar para calcular e conferir se o meu sistema já vai estar adaptado aí
a essa nova sistemática de cálculo, né, em meio à reforma tributária, em meio à implantação aí de atualização de sistemas e outras situações. E aí a gente tem também essa questão aqui da alteração para cálculo do imposto de renda, da contribuição social, PIS e COFINS, enfim, ainda para 2026. E como fica a questão das atividades diversificadas? Bom, eu não coloquei dentro de um exemplo, nas hipóteses 1, 2 e 3, porque a gente, para fins didáticos, assim, a gente ficaria com um exemplo muito extenso. E o que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é que vocês entendam a essência do cálculo, porque a partir do momento que eu entendo o que é a hipótese 1, a 2 e a 3, eu consigo pegar essas atividades diversificadas e considerar lá dentro. Então, eu considerei para comércio, seria a mesma coisa para serviço. Só que, claro, muda a presunção. Mas a fórmula do cálculo, a metodologia é a mesma. E quando eu tenho atividade diversificada, o que a legislação diz? Que eu tenho que calcular proporcional. Como é que eu calculo proporcional? Eu tenho que aplicar uma regra de 3 aqui, verificar o quanto cada receita representa em relação à receita total. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho uma receita bruta total no trimestre de 2.050.000. Se o meu receita de comércio, que a regra é 8%, né? Eu tenho 1.800.000 e de serviços 32%, que deu 250.000, eu não posso simplesmente aplicar o mesmo, eu pegar o 1.250.000 e dividir por 2, não tem como fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Quanto que 1.800.000 representa em relação a 2.050.000? Representa 87,8, que é o quê? É 1.800.000 divididos por 2.050.000. Eu tenho 87,8. Serviço, 250.000 dividido por 2.050.000, 12,20. Destes 2.050.000, esta é a minha representatividade em relação a cada uma das receitas que compõem esse total. Isso quer dizer o quê? Que em relação ao meu limite de 1.250.000, eu vou aplicar essa mesma participação. Então, de 1.250.000, eu vou aplicar 87,8%. Eu vou ter um limite de 1.097.500. Calculo. Então, como é que eu calculo? Como é que eu cheguei a 1.097.000? Eu peguei 1.250.000 vezes 87, que é o que representa a receita do comércio. Então, esse é o meu limite dentro de 1.250.000. E a diferença vai ficar aqui na presunção de 32%. Esse 12,20 aqui, gente, é o percentual que ele representa aqui, tá? Não é a presunção é 32, 38, 32. Vou calcular e sobre o que eu vou aplicar o adicional? Sobre o que excedeu a este limite. Então, eu tenho uma receita de comércio de 1.800.000, menos o meu limite, que é 1.097.500, sobra quanto? 702.500. Então, este vai ser o meu excedente, sobre o qual eu vou aplicar 8,8. E o serviço, a mesma coisa. 250 menos o permitido, que é o limite de 152, sobre 97 eu vou aplicar a presunção de 35,2. E como é que eu coloco isso tudo lá dentro das hipóteses 1, 2 e 3? Então, eu vou ter que fazer o mesmo processo que eu fiz do cálculo em relação ao comércio, eu vou ter que fazer em relação a serviço se eu estiver junto. Vejam que esse percentual aqui, ele vai continuar sendo o mesmo. O que vai mudar, o que nós vamos mudar aqui? Eu vou mudar o que eu tenho de limite excedendo no trimestre. Digamos, se eu calculei isso aqui. Eu calculei, vamos pensar pelo menos na hipótese 1, tá? Que é mais simples. Eu calculei sobre o que excedeu a 1.250.000. Chegou no final do ano, o meu limite anual foi menor que 5 milhões, ou foi até 5 milhões.
eu venho aqui, eu recalculo o primeiro trimestre. E aí, recalculando o primeiro trimestre, eu simplesmente vou pegar aqui e aplicar 1.800.000 vezes 8, 250 vezes 32. Esse cálculo aqui, ele desaparece. Por quê? Porque o meu limite anual não foi ultrapassado. Agora, se eu tivesse uma situação do limite anual ultrapassado, eu teria que ver se eu me enquadro no anexo 2, eu já estou com o anexo, no inciso 2 ou 3. E aí, se for o 2, a gente tem aquela situação de recalcular, porque de repente o excedente no ano não tenha sido 797 mil aqui, não tenha sido esse valor aqui, tá? Na verdade, dá 799, né? Deixa eu só... Ou seja, se você... vai depender, na verdade, o que você tem durante o ano. Você foi recolhendo durante o ano, tá? Vou aplicando os 600 mil, né? Não, desculpa, 800 mil. Vamos fazer o cálculo aqui. Então, aqui você tem um excedente de 800 mil, mas digamos que no dia a dia, ali nos próximos trimestres, você não tem excesso, aí chegou no final do ano e ficou abaixo do limite, ou se ficou acima do limite, o seu limite que ultrapassou não tenha sido esse que você calculou aqui. Aí você refaz todo o cálculo da mesma forma lá no inciso 1, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. Tá? Então, vamos montar uma planilha no Excel, vamos fazer o cálculo para fazer a conferência com o nosso sistema, como isso está sendo tratado. Mas a ideia de trazer os exemplos para vocês é mostrar que o cálculo ele tem que ser feito por trimestre, mas que no final do ano, no quarto trimestre, quando nós tivermos o acumulado, é que vai ser definido se vai ter ou não o adicional devido definitivo, né? Porque se ficar no limite, abaixo do limite, ou então se durante o ano você vai recolher mais, no final do ano você acaba tendo que fazer este ajuste. Tá? Então, o que é importante aqui? É importante fazer simulações, é importante conversar com o seu cliente, que pode não ser toda esta majoração, assim, porque as pessoas acabam fazendo um cálculo, claro, que vai depender da receita acumulada dele no ano em si. Tá? Mas também o quanto ele tem por trimestre. Eu posso ter uma situação de atividade sazonal, que no primeiro trimestre ele tem um valor bem significativo, quase chegando ao limite, e nos trimestres seguintes valores menores. Então, isso vai ter um impacto. Se lá no final ele acumulado não chegar no limite, né, não ultrapassar o limite, ele acaba tendo que receber de volta. Ou então, se durante o ano você vem com um valor dentro do limite, fatura mais no quarto trimestre, aí ok, vai ser devido ali, vai ser recolhido. O problema é quando você tem atividade sazonal nos primeiros trimestres, porque você acaba antecipando, tendo que desembolsar um valor que acaba compensando só no quarto trimestre depois, tá? Espero que isso ajude vocês, aí no dia a dia de vocês, nos cálculos de vocês. O material fica disponível em PDF abaixo da descrição do vídeo, tem o link para baixar o material. Dúvidas podem enviar, aí a gente responde. No mais, muitíssimo obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!